É tudo de esquerda. Mas, pô, mas é a única emissora, praticamente, que você vê no Brasil que dá espaço pros dois lados é a Jovem Pan. Todas as outras são praticamente completamente dominadas. Léo, temos outro assunto que eu vi que bombou um vídeo que você fez lá Ah, é? na Carol Dias, Ah, lá. Carol Dias, abraço pra Carol Pô, Dias. Carol Dias e o André são amigos aqui O do André ainda canal, não queria conheci ver. pessoalmente. Eu falei com ele, gente boa pra caramba. Só tava a Só Carol, tava a né, no Carol. dia que você foi lá. Isso. E tem aí, Léo, eu vi que você falou lá, por que ninguém traduz as falas de Hitler? E essa daí é polêmica também, né? Porque eu fiquei com vontade lá, cliquei no vídeo. Então, eu postei um vídeo até que foi um corte em outro podcast, acho que foi até no podcast Três Irmãos, e foi feito um corte, e eu postei lá no meu canal. Escreve aí CJBR aí no Google que você vai achar. Postei ontem, acho que esse corte, que eu conto a história de Mussolini. A história de Mussolini é muito legal porque ela tá muito registrada. Então, praticamente de quando ele nasceu a quando ele morreu, a história tá registrada. Da escola que ele foi, dos lugares que ele trabalhou, de quando ele ascendeu, né? Das cartas dele, cartas de amante, tem um monte de carta dele que tá registrado. Você não precisa ir eu fui na Itália, tá? Eu fui lá, eu vi essas coisas. Mas você não precisa ir na Itália, você tem grande parte desse material disponível em português pra você ver. Então eu conto a história, e a história do Mussolini, que eu acho que é legal que o pessoal de esquerda adora chamar os outros de fascista. E o legal da história de Mussolini é que Mussolini, ele nasce esquerdista, ele é marxista. Ele é esquerdista, ele é socialista, tá? Do dia que ele nasce ao dia que ele morre, a ponto do nome dele, tá? Benito, André, Almicari, Mussolini, todos os nomes que ele tem, foi dado pelo pai dele em homenagem a socialistas. Então ele nasce, vive e morre socialista a ponto de falar: meu pai não me deixou bens, mas me deixou o meu maior bem, a minha maior riqueza, que é a ideologia socialista. Tá? O fascismo é de esquerda, nasce, vive e morre de esquerda. Mussolini era esquerdista, socialista, assim como Hitler. Né? Assim como Hitler. Hitler era socialista, era esquerdista, e ele fala isso o tempo todo. Eu falo, quando você assiste, sei lá, você tem lá um documentário falando de Winston Churchill. Aí você vê lá o Winston Churchill falando. Aliás, você tem discursos do Winston Churchill totalmente traduzidos, que são maravilhosos. Maravilhosos, né? Do Winston Churchill, como é que chama lá? O que mataram lá? Oh, meu Deus, que assassinaram o presidente dos Estados Unidos, O Nixon? Não, Nixon não. Famosíssimo, caramba, o Kennedy. John F. Kennedy. Tem uns discursos que eu adoro, americano. Tell me not what your country can do for you. Eu acho maravilhoso esses discursos. Então você vê lá um documentário do Richard Nixon, um documentário do Winston Churchill, é o inglês, pelo amor de Deus, hein? O Winston Churchill, do Frank Delano Roosevelt, dos Estados Unidos. Você vê quem mais? Acabei de falar, esqueci de novo o nome do cara aí, o Kennedy, né? Do Kennedy. Tudo traduzido. Tudo legendado ou dublado, né? Bonitinho. De figuras americanas, Sim. de figuras da Inglaterra, figuras famosas. Você vê, sei lá, até de Stalin, né? Você vê lá, legendado e tal. Reparou todo documentário que tem sobre Hitler, que mostra Hitler falando, nunca é legendado nem dublado? Já reparou isso? Já reparei, já. Nunca é legendado e nem dublado. Por quê? Porque ele puxa pra esquerda. Porque eles não querem que você ouça o que Hitler falou, porque ele deixa muito claro que ele é de esquerda. Ele deixa muito claro que ele é socialista. Até porque ele é do partido socialista. O nazismo é o nacional-socialismo. Ele sempre foi de esquerda. Hitler sempre foi de esquerda, sempre foi socialista. E eles querem esconder isso daí da população. população. Um monte de coisa, tanto que quando eu falo sobre isso, eu falo, até onde eu sei, qual foi, vamos lá, pergunta fácil aí, que certeza que você vai saber responder. Qual foi o maior desastre náutico da história do mundo? O maior desastre de navio da história do mundo? O mais famoso é o Titanic, Titanic, né? Lógico. Né? Até onde eu sei, foram feitos 3 filmes sobre o Titanic, o de 1920, grandes produções. Que ainda eles conseguiram embelezar a traição, né? É verdade, é verdade. Né? Uma rapariga e eles colocaram uma história de amor. História de amor, pô. Então você tem um filme de 1929 que foi feito, em 1943, e o último, que é de
é 2002, né? Um negócio assim, nem lembro quando que é o último. Esse é o mais famoso e tal. Esse filme de 1943, é só você pesquisar no Google que ele aparece, escreve lá, Titanic, filme Titanic de 1943. Ele aparece em qualquer lugar. Você já viu um crítico de cinema falar desse filme? Não. Crítico de cinema geralmente é de direita ou de esquerda? É tudo de esquerda, Todos né? de esquerda, né? Sabe por que ninguém fala desse filme? Porque o nome desse filme é, como ele é conhecido, Titanic nazista. É um Titanic, é um filme Titanic que foi encomendado por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, e esse filme ele é inteiro, do início ao fim, uma propaganda anticapitalismo. Porque Hitler, ele era socialista, ele era de esquerda. Então ele faz um filme anticapitalista. Então as coisas estão aí, mas elas, quem é que tá no controle da mídia? É a esquerda ou é a direita? Esquerda total. Por que você acha que eles estão escondendo? Quem que tá no controle das universidades? É a direita ou a esquerda? Então por que você acha que essas informações são escondidas? Aí, ó, essa daí é uma pauta boa pro Brasil Paralelo fazer, né? Boa, boa. Aliás, O Brasil Paralelo faz umas então, coisas boas. já que eu que tô difundindo esse assunto aí, me chamem pra dar um pra testemunho, né? fazer o Pra Paralelo. dar um testemunho lá. Mas ótimo, é legal, seria Eu ótimo. conheço o pessoal do Brasil Paralelo, são gente Fala boa. pra eles deveriam fazer um documentário sobre... Cara, o Titanic nazista, ele é um filme feito pra mostrar como os capitalistas são ruins. E eles estão lá só se divertindo, comendo do bom, do melhor e humilhando os pobres. E eles são tão ruins que quando o Titanic afunda, eles vão embora e largam seus próprios filhos. São pessoas muito más e eles se aproveitam das mulheres, eles assediam as mulheres. Só que tudo que eles criticavam no filme, porque o socialismo sempre dá dinheiro para artista, porque artistas são os agentes da SS, né? São os bandidos que vão enganar as pessoas. Então aqui deram 30 bilhões, né, em 2 anos, e não copiaram os nazistas, né? Aliás, tem uma entrevista aí do Lula falando que ele admirava Hitler, não tem? Da Playboy? Tem. Então dá uma pesquisada, né? Então parece que ele seguiu a cartilha do nazismo, né? Dando dinheiro aí pros pilantras. Então o nazismo deu muito dinheiro pra esse filme. Os caras pegaram esse dinheiro, começaram a fazer festa, tomar champanhe, toda a equipe do filme, assediaram todas as atrizes, sabe? Pra mulher fazer filme lá, tinha que dormir com alguém. Tudo que eles criticavam, que eles diziam que era do capitalismo, eles fizeram. Olha aí. No filme. E isso deu um monte de problema no filme. Esse filme atrasou, nossa, esse filme deu... A história do filme é muito legal, porque a história... E o filme era assim, era pra mostrar como os capitalistas ricos ali eram pessoas ruins, e aí no navio tinha um cara que tava indo da Alemanha, tava saindo da Europa, era um alemão, né, que tava indo pros Estados Unidos, um socialista. E ele é a pessoa que salva as pessoas, ele é a pessoa boa, a única pessoa boa no navio é aquele socialista, entendeu? E aí ele que vai depois do julgamento pra tentar punir os capitalistas, mas o sistema não deixa, entendeu? A história é toda uma história anticapitalista. Pô, seria maravilhoso se o Brasil Paralelo fizesse um documentário sobre o Titanic nazista. Aí, seria maravilhoso. Fica a dica, né? E não esqueçam de me chamar pra dar uma palavra no comentário. Marca aí o Brasil Paralelo aqui, marca o Léo, né? Marca aí nos cortes e tal. Depois a gente vai ver. Que é uma ideia... Não, porque alguém tem que contar a história, não a história do filme. O filme qualquer um pode pegar lá e assistir. O documentário tem que ser feito sobre a produção do filme, porque a produção do filme é uma história absurda. A história da produção do filme. O que os socialistas fizeram de abuso de mulheres, de roubo de dinheiro do povo, é uma história absurda. Então essa história precisa ser contada. E é engraçado, né, Léo? Porque a história mesmo em si, né? Você vê que ela é um conjunto de fatos que eles querem mostrar. E às vezes nem são fatos. Não, muitas vezes não é fatos, é narrativas, Narrativas. Né? Igual você coloca, sei lá, imagina daqui 10 anos, daqui 10 anos não vai, mas daqui 20 anos eles colocando nos livros de história, olha, 8 de janeiro foi um atentado à democracia, que foi uma coisa muito feia, imagina só como vão contar a história, e quem tava vivo viu que não foi nada disso, né? Então, mas eu, por exemplo, na hora que eu tava descendo aqui, realmente... Tinha uma mulher ali que tava passando batom, já saí correndo, porque é perigoso. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aí que realmente é perigoso. Mas aí você falou assim, porque a história é o conjunto de fatos escolhidos. Não é. Eu lembro de uma notícia dada pela rainha da fake news, né? A Daniela lá, né? A rainha da fake news. Eu lembro dessa notícia, eu lembro que eu falei um monte do Bolsonaro por causa dessa notícia, e ela falou, não, a polícia foi na casa do Bolsonaro... Aí e agora ele vai ser preso, né? Entrou e ele tava lá escondido na casa dele com o computador da BIM, aí ele viu a polícia,
pulou de asa delta, caiu num navio, fugiu pelo mar. Eu falei, meu Deus do céu, era o Tom Cruise, não era o Bolsonaro? Né? Eu falei, gente do céu, não é possível essa O história. Bolsonaro só com a sacolinha É, dele lá. com o computador da BIM de asa delta caindo no barco, fugindo pelo mar. Eu falei, gente, cara, não, e pior que eu falei, gente, uma história dessa, claro que eu tô exagerando, tal, não sei o que, mas foi mais ou menos isso que eles contaram. Eu falei, gente, mas o cara tá com o computador da BIM. Aí você vê, não tinha nada de verdade na história. Nada, meu. Nada literalmente era nada. fato. Porque se tivesse uma pontinha de verdade, já era. O bicho era preso. Meu, você fala, inacreditável, os caras não têm vergonha na cara. Entendeu? E aí os caras tentaram ainda tirar a concessão da Jovem Pan. Isso que eu acho maravilhoso. Não, demais, Léo. A gente tá perdido aqui no Brasil. Viu? Não, que você pode criticar a Jovem Pan. Quem fala também que a Jovem Pan é de direita tomou cachaça, né? Porque você tem o Pânico lá. Mas você vai assistir vários jornalismos lá, várias notícias que não tem nada de direita, né? É tudo de esquerda. Mas, pô, mas é a única emissora, praticamente, que você vê no Brasil que dá espaço pros dois lados é a Jovem Pan. Todas as outras são praticamente completamente dominadas. E se você for analisar, eu acho que é um dos poucos programas ainda que eles conseguem falar, né? O Pânico. O Pânico. Verdade que você tem. Tem um pouco que fala também. Eu esqueci o nome daquele cara, que é o cara que é até do Amazonas, que ele é engraçado pra caramba, que ele tem um programa na TV. Da Amazonas? É, um cara que ele fez o filme até com o Danilo Gentili. O Siqueira? Siqueira, pô, ele também, Esse daí ele também. fala. Mas é um ou outro, né? Um no ou outro, Brasil, um né? ou outro. E ele é engraçado pra caramba. Ele é engraçado pra Eu caramba. gosto dele pra caramba.